Maravilha! Iniciando a leitura de mais um título, Apresentação de Filosofia, Amores e Companhia, Provocações sobre o Bem Viver. Autoria do filósofo Paulo Giraldelli Júnior, editorial Manoli. Apresentação. Há os que escrevem diários. Tentei, mas nunca consegui ir adiante. Há os que escrevem autobiografias. Nunca tentei, pois sabia de antemão que não daria certo. A filosofia tem um parentesco forte com a ficção. E, sendo aquela a filosofia minha patroa, jamais pude escrever sem o comando desta, sem o comando da ficção. Qualquer parágrafo de um diário ou de uma autobiografia, contando um caso por mim vivido ou atravessado por um amigo ou conhecido, nunca se completou sem abrir espaço para um parágrafo seguinte, de voo ensaístico, fortemente impulsionado por ventos filosóficos. Com os pequenos textos ensaísticos deste livro, trago ao leitor um exercício de filosofia em um sentido que não deixa de lembrar Platão. Este Platão, em O Banquete, tornou Eros o pai da filosofia, fazendo o filósofo autêntico nascer da atividade que vai de elementos particulares para o amor, ao que é o universal. O filósofo autêntico seria o amante do saber, mas não poderia ser assim chamado se não pudesse contemplar o conhecimento, que, por sua vez, só seria o verdadeiro saber caso fosse a exposição do que é perene, eterno e perfeito. Este meu livro, Filosofia, Amores e Companhia, tem a ver com Platão, na medida em que é um projeto que brota da vida erótica. Ainda que estejamos vivendo em um mundo completamente deserotizado. De certa forma, meu livro afasta-se de Platão, pois coloco a filosofia no rastro não do que é perene, eterno e perfeito, e sim do que pode inclusive ser universal, mas que carrega uma marca profunda de imperfeição e contingência. O que é imperfeito? O que é contingente? O que é imperfeição? E o que é contingência? Principalmente o modo que e como nos envolvemos com Eros em uma sociedade deserotizada. Não podemos escapar do amor, mas em uma sociedade como a nossa, em que o amor deixou de ser um demiurgo construtor de realidades e se tornou apenas um sentimento, temos a obrigação de controlá-lo e fazer dele um instrumento. Ora, e se o amor não puder ser um sentimento? E se ele for, de fato, um demiurgo construtor de realidades? Então, não poderemos fazer dele um elemento nosso, um escravo. Assim, ao nos envolvermos em situações de
amor e companhia. Atuaremos não como senhores, mas como servos. Ora, a filosofia, trazida para ajudar a entender esse quadro, é uma tentativa de, ao menos, nos fazer pensar melhor a respeito de tudo o que passamos uma vez envolvidos com o amor. A filosofia, trazida para ajudar a entender esse quadro, é uma tentativa, talvez salvadora somente em ilusão, mas tentativa de, ao menos, nos fazer pensar melhor a respeito de tudo o que passamos uma vez envolvidos com o amor. Tomara que cada um dos ensaios aqui colocados ajude o leitor a se... Tomara que cada um dos ensaios aqui colocados ajude o leitor a se libertar de coisas que lhe dão insatisfação na vida cotidiana, mas que aparecem em nossas vidas, prometendo o que seriam somente as rosas do amor em um primeiro momento, sem nunca mostrar os espinhos. Quiçá, com sorte, aprenderemos com estes ensaios que ainda é possível sonhar, como os primeiros filósofos, com o poder de encaminhar algumas pessoas para o bem viver. Paulo Giraldelli Júnior, Seropédica, Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2010. Texto filosófico. Que legal! Temos alguns termos para trazer seus significados e faremos isso nos próximos vídeos. Por exemplo, Eros. O que era Eros para os gregos? Vida erótica. O que era a vida erótica para os gregos? São termos de significados completamente diferentes do que imaginamos. Vivemos numa sociedade pós-moderna, século XXI. Estamos falando de uma realidade grega de para lá de 2.200, 2.300 anos para trás. Outra realidade, outra cultura, outro significado para os termos. Portanto, traremos o glossário. O que é o termo eros? O que é a vida erótica para os gregos? O que significa o termo demiurgo? Demiurgo, construtor de realidades. Trabalharemos sobre o significado desses termos nos próximos vídeos. É isso, coisa boa. E para além dos significados dos termos, avançaremos para o próximo tópico, que é o primeiro capítulo, Família e Utopia. Que legal, coisa boa. Texto filosófico para nos experimentarmos bem nas coisas das habilidades intelectuais. Leituramento, escrituramento e reflexividade. Viva o reflexo da reflexividade. Produção de pensamentos. É isso. Deus nos abençoe. Amém.